Olá, eu me chamo Paloma e hoje eu vou apresentar o meu pitch sobre ferramentas para a segurança de alimentos. Hoje, nós veremos um pouco sobre segurança de alimentos, então o conceito do que é, as principais ferramentas que hoje a gente tem, como as boas práticas de fabricação, a PCC e algumas certificações, uma breve conclusão e as minhas fontes. Primeiro, segurança de alimentos, ela vem do inglês Food Safety, e é a garantia, dos princípios gerais de higiene alimentar, que vai trazer um alimento seguro ao consumidor final, ao ser ingerido, sem nenhum tipo de risco, sem nenhum tipo de perigo. Para garantir um alimento seguro, a gente precisa ter qualidade e inocuidade. Qualidade consiste, na gente garantir que o produto é produzido da mesma forma, e existe um padrão, e a inocuidade garantir que ele está sendo feito com as boas práticas de fabricação, garantir que ele tem higiene, e isso vai trazer o alimento seguro desde o campo, passando por todas as etapas da cadeia, até a mesa do consumidor. Primeiro, vamos ver um pouquinho sobre os perigos nos alimentos. A gente tem hoje três tipos de perigos, sendo eles físico, químico e biológico. O perigo físico é toda aquela matéria que a gente consegue ver a olho nu. Então, por exemplo, parafusos que podem, se soltar de equipamentos nas indústrias, lascas de madeiras que podem vir de pallets, insetos e alguns tipos de pelo, como pelo humano, pelo de rato e assim por diante. Químico são componentes químicos, como, por exemplo, reagentes ou substâncias químicas que podem fazer parte do processo e podem, de alguma forma, reagir com o produto, contaminando mesmo. E quando o consumidor, ingerir esse alimento, pode trazer algum tipo de prejuízo para o seu organismo. Já o biológico, toda aquela matéria microbiológica que não faz parte do alimento e que podem causar danos e doenças ao consumidor. Então, vírus e bactérias que podem trazer esse tipo de dano à saúde do consumidor, como por exemplo a salmonela. Então, para garantir, a segurança de alimentos, hoje a gente tem algumas ferramentas que nos auxiliam durante o processo produtivo. A gente tem as boas práticas de fabricação, que vamos falar um pouquinho mais para frente, o famoso APPCC, que é análise de perigos e pontos críticos de controle, e com isso, vai ser uma base para que a gente consiga, que a empresa consiga adquirir algumas certificações, como a FSC, a IFS, que fazem parte do programa GFCI. Primeiro, vamos falar um pouquinho sobre as boas práticas de fabricação. As boas práticas de fabricação, ela é uma legislação pela Anvisa, e todos os estabelecimentos que produzem alimentos ou produzem matérias-primas para alimentos precisam seguir essas diretrizes estabelecidas. Ela tem como principal fundamento, a higiene, então todas as etapas, e todas as principais partes do processo produtivo precisam garantir a higiene, então higiene dos equipamentos, higiene dos colaboradores, higiene das superfícies e assim por diante. E para isso, para que seja eficaz, a gente precisa ter alguns pré-requisitos, como alguns procedimentos e como o manual de boas práticas de fabricação. Então, toda empresa produtora precisa ter um manual de boas práticas que vai, direcionar sobre as áreas que precisam ser higienizadas, como que devem ser higienizadas, o que precisa ser olhado dentro das boas práticas de fabricação na empresa. Isso a gente vai garantir uma etapa da segurança de alimentos. A segunda ferramenta que a gente vai ver é a análise de perigos e pontos críticos de controle. Ela surgiu lá na década de 60, e tem como principal fundamento a prevenção dos perigos que a gente viu anteriormente, dos perigos físicos, químicos e biológicos. Ela tem 7 princípios que avaliam toda a etapa do processo produtivo, garantindo, no final, um produto seguro. Começando com a identificação e avaliação dos perigos, então identificar onde a gente tem os perigos e qual o impacto deles. O segundo, identificação dos pontos críticos de controle, então qual ponto é importante estar olhando com mais rigorosidade, estabelecimento dos limites críticos. A maioria dos limites críticos a gente consegue estabelecer pelo histórico ou pela legislação pertinente. O quarto, estabelecimento dos procedimentos de monitoração, então como que eu vou monitorar aqueles limites críticos. O quinto, estabelecimento das ações corretivas, então se em algum momento der alguma coisa diferente, sair do meu limite, o que eu posso fazer para corrigir esse problema. O sexto, estabelecimento do procedimento de verificação, como que eu vou verificar. E o sétimo e último princípio, estabelecimento do procedimento de registro, onde que eu vou registrar esse tipo de informação. Você tendo, a empresa tendo as boas práticas de fabricação implementadas e o APPCC implementado, é possível adquirir as certificações, que isso, vai mostrar para o consumidor e vai mostrar, principalmente, para as demais empresas, que a empresa se preocupa, com a segurança de alimentos, se preocupa com a qualidade, que ele está olhando com mais cuidado para o alimento. Primeiro vamos falar um pouquinho sobre o GFSI, que é uma organização privada, ela gerencia, e define todos os padrões de segurança de alimentos, reconhecida internacionalmente, então a maioria das certificações reconhecidas internacionalmente fazem parte ou passam, pela avaliação do GFSA, que é o Global Food Safety Initiative. A primeira certificação que a gente vai falar é sobre a FSC 22000. Ela é um esquema de certificação de segurança de alimentos e ela tem principalmente a base da ISO 22000. Então tem como base a ISO, que é certificações padrões, e é reconhecida internacionalmente. Então, pela ISO 22000, pela FSC 22000, a gente vai olhar com todas as etapas que fazem parte, do processo produtivo, desde de adquirir a matéria-prima até o produto sair, da empresa e ir para
para o comércio, como que ela olha, o que que ela olha, o que que ela cuida, o que que precisa gerenciar. Os demais que a gente vai ver. A IFS Food, que também é uma norma de gestão da qualidade e de segurança de alimentos, mas ela se baseia principalmente no APPCC, então se a empresa tem o APPCC, fica muito mais fácil de ela avaliar, né, os perigos e implementar o que a norma pede. E a gente tem a BRC, que também ela é sobre segurança, qualidade e vai olhar para alguns critérios operacionais que são exigidos para alguns fabricantes de alimentos e principalmente também embalagens. Então ela vai olhar esses critérios definidos, esses procedimentos, garantindo a qualidade, então a gente ter esse padrão também definido e garantindo a segurança de alimentos. Por fim, é importante que a empresa, o negócio, siga as legislações pertinentes para o tipo de produto que ela produz, para o tipo de alimento que ela produz, analisar e aplicar, né, a análise de perigos e pontos críticos de controle, implementar as boas práticas de fabricação e outros programas de pré-requisito, como alguns procedimentos padrões de higiene, procedimentos de operação e assim por diante, para que, enfim, a gente consiga, né, aplicar uma certificação e garantir uma segurança e um cuidado a mais com a segurança de alimentos. Bom, essas foram as minhas fontes. Agradeço. Muito obrigada.